Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Educação Financeira, trazendo mais uma aula. E hoje, entrando no nosso quarto e último bimestre. E a gente vai começar a falar de algumas contas de casa, que são as contas de água e contas de luz. São duas contas que a gente vai levar aí para o resto da vida, não tem como se livrar delas, a gente pode amenizar. A não ser que você tenha um mini gerador na sua casa, mas aí você precisa ter um rio correndo no fundo do seu quintal, ou você tem um poço artesiano, tá? Mas de modo geral a gente sempre vai ter que pagar essas duas contas. Então hoje a gente vai ver como que é calculado o valor da conta de água e da conta de luz e maneiras da gente amenizar, diminuir o valor dessas contas, beleza? Então pega o seu caderno, pega a sua apostila e vem comigo para mais essa aula. Bom, gente, a gente está em 2020, moderno, na vida moderna que a gente leva, onde a gente depende de energia para absolutamente tudo. Carregar o celular, geladeira, TV, internet, iluminação, aquecer água. Tá? No caso da minha casa, o meu fogão ele é de indução, ou seja, não tem chama. É aquele fogão que é só uma chapa e você coloca a panela em cima. Transforma a energia elétrica em calor. Nosso forno também é elétrico, não é a gás. Então, se acabar a energia, eu não consigo nem esquentar água para tomar um banho ou para fazer comida. Nada, absolutamente nada. Minha vida é toda dependente da energia, beleza? Obviamente, se a gente voltar 50, 60 anos no passado, a gente vai ver que não era assim. Tá? Os nossos avós tinham uma vida muito mais simples, mas tinha que aquecer forno e fogão eram a lenha, não utilizavam nem o gás, tinha que aquecer a água para tomar um banho quente, não tinha iluminação igual nós temos na nossa casa hoje, porém, 2020, mundo moderno, não dá para a gente viver mais nessa época, correto? Então, o que a gente pode fazer? Tentar saber como que funciona os custos e a partir daí e descobrir onde que eu posso diminuir os gastos do meu consumo e diminuir o valor da minha conta de energia elétrica. Tá? Então, a primeira coisa que vocês devem saber é produtos que transformam energia elétrica em calor gastam bastante energia. Tá? Chuveiro elétrico, que vai transformar a energia e vai aquecer a água, gasta bastante eletricidade. Ferro de passar, que aquece para aquecer, gasta bastante energia. Forno, igual eu mencionei aqui, o meu fogão, todos eles gastam bastante energia elétrica. Transformar energia em calor gasta bastante. E uma coisa que eu sinceramente não sei é por que no Brasil a gente tem chuveiro elétrico. Tá? Porque em outros lugares do mundo, em vários lugares que eu conheci fora do Brasil, é tudo a gás. Tá? Ninguém usa chuveiro elétrico, até porque é uma água que está passando perto de uma corrente elétrica que é extremamente perigoso, mas a gente usa aqui, não sei o motivo, mas no resto do mundo é chuveiro a gás, tá bom? E como que a gente pode fazer para economizar nesse sentido? Em muitas casas hoje a gente tem o uso do painel solar, tá? O painel solar ele serve para aquecer a água, gente. Então se você aquece a água, você não tem que aquecer a água já no chuveiro. Então você já tem uma certa economia de água. Você não vai gastar mais do chuveiro. Não é tão eficiente assim no inverno, que é quando você mais precisa, mas tem menos sol, então não aquece tanto. Você acaba tendo que usar um pouco da energia elétrica, mas é uma forma de economizar já. Tá? E cada vez mais estão surgindo tecnologias para a gente ter maior autonomia elétrica. A mais recente inovação do mercado são telhas que são painéis elétricos. Então, em vez de você ter alguns painéis, não, todo o seu telhado vai absorver energia. Então você vai ter mais quantidade de energia e vai conseguir utilizar para além de aquecer a sua água. Você vai conseguir usar na tomada para algumas coisas. Um celular, por exemplo, uma TV que não gasta muito. Essas coisas a gente acaba conseguindo utilizar essa energia que a gente pode produzir na nossa própria casa mesmo. Tá? Não estou falando de uma mini usina não, tá? Mas painel solar mesmo, tá bom? Agora, gente,
Quem que faz esse serviço de distribuição de energia? Aqui no Paraná, a empresa que trabalha com isso é a Copel. Eu acho que todo mundo conhece a Copel. Tá? Em São Paulo é a Eletropaulo, no Rio de Janeiro é a Light. Então cada estado tem a sua empresa de distribuição de energia elétrica. Quando a gente paga aquele valor que vem na nossa conta, na nossa fatura, ele está tanto o valor que a gente consumiu, ou seja, o quanto saiu das tomadas e a gente usou no computador, na geladeira, no micro-ondas, quanto também iluminação pública, ou seja, os postes, tem um valorzinho lá. Se tiver com alguma dúvida, gente, pega a conta de energia elétrica e dá uma olhada lá. Vai estar certinho o que custou cada coisa. A iluminação pública foi tantos reais, tanto é de impostos, tantos é de transmissão. O que é a transmissão? Bom, gente, para você pegar a energia elétrica que está lá na usina e levar para sua casa, tem um custo, tá, gente? Que são aqueles postes gigantes, aquelas redes de transmissão. Tudo isso, essa infraestrutura, é bastante cara e a gente paga por ela também. Tá? Então, tudo isso está embutido no valor da nossa conta. Impostos, iluminação pública, transmissão e o tanto que a gente gastou de fato. Tudo isso vai estar lá na nossa fatura. Tá? E, professor, como que eu posso calcular o quanto eu estou gastando de energia elétrica? Vamos lá, pessoal. É um cálculo, parece complicado, mas na verdade é bem simples. Tá? Na internet tem inclusive calculadoras para isso, beleza? Mas eu vou explicar aqui como se faz. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o consumo elétrico do aparelho. Então você vai num aparelho específico, pode ser uma lâmpada, pode ser um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, calcular qual que é a potência dele. Potência, gente, é isso aqui, tá? Watts. Quantos watts de potência ele tem? E converter para quilowatts-hora. Quilowatts-hora é o tanto que é cobrado na nossa fatura. Então, quando a gente vê lá na fatura, a gente observa quantos quilowatts nós gastamos no mês. Tá? Então, lá é quilowatts no mês. Bom, aí a gente calcula o consumo diário daquele aparelho e aí a gente calcula o consumo mensal. Por fim, a gente converte para reais. Professor, não entendi nada, está muito confuso. Vou tentar simplificar, beleza? Bom, gente, eu acho que todo mundo aqui já viu essa etiqueta em eletroeletrônicos, né? Tem muito em geladeira, micro-ondas, forno, fogão elétrico igual aqui em casa. Em vários lugares você encontra essa etiqueta aqui. Tá? Essa etiqueta, gente, é um indicador de uso de energia. Tá? Então tem A, B, C, D e E. A significa que ela é mais eficiente, ou seja, ela faz mais gastando menos energia. E E, ela faz menos e gasta mais. Tá? Essa etiqueta que vocês estão vendo aqui é uma etiqueta de uma geladeira. É um modelo antigo, tá bom? Tem modelos hoje que são maiores, mais eficientes e que gastam menos. Mas é a imagem que eu consegui pegar para vocês, tá? Então está indicando que ela tem um consumo A, ou seja, ela é eficiente, embora já existam geladeiras mais eficientes. Aqui, se vocês estão vendo, tem um 220, que é a voltagem dela. Voltagem, gente, é o padrão da casa, tá? A maioria das casas tem padrão 110, com uma ou outra tomada 220. Ou, por exemplo, aqui em casa, os nossos chuveiros são 220. E tem uma outra tomada que funciona também no 220. Se eu colocar um aparelho 210, 220 na tomada 110, ela não vai ligar. Não vai ter energia suficiente para esse produto ligar. E se eu fizer o contrário, colocar um produto, um eletroeletrônico 110 no 220, ele pode explodir. Tá? Então tomem bastante cuidado na hora de comprar qualquer produto sem antes saber a voltagem dele, beleza? E aqui, pessoal, nesse quadrado aqui em que eu coloquei em vermelho, é o que nos interessa. Está falando que essa geladeira consome 64 o quê? kW/watts a hora barra mês. Então, essa geladeira consome 64 kW ao mês. Vamos voltar aqui para vocês verem uma coisa. Aqui, gente, na hora que eu analisei, ele já me deu o quilowatts-hora. Na verdade, ele está dando no mês.
Então ela vai gastar 64 kW ligada 24 horas na tomada, 30 dias ao mês. Tá? E a partir daí é só eu converter para reais. Tá? É bem simples, então eu posso pular várias dessas etapas. Então vamos voltar aqui. Essa geladeira está gastando 64 kW por mês, correto? Aí eu vou lá na minha conta de luz e observo qual que é o preço do quilowatts. Tá? Eu peguei uma conta antiga aqui e vi que o preço do quilowatt está 73 centavos. E aí é só fazer o cálculo. 64 vezes 73, que dá R$ 46,72. Ou seja, essa geladeira ela gasta ao mês R$ 46,72 de energia. Tá? O preço do quilowatt, gente, ele pode sofrer variações. Tá? Tem as chamadas bandeiras, tem a bandeira verde, a bandeira vermelha. A bandeira vermelha, a energia ficou mais cara, a bandeira verde, mais barata. Para fazer o cálculo, é só pegar a sua fatura, vai estar lá o valor total, R$200, e converter pelo tanto de quilowatts que você gastou. Tudo isso aparece na nossa conta de energia elétrica, e aí a gente sabe o preço do quilowatts. Lembrando, pessoal, nós estamos falando de uma geladeira, como eu falei, não é, apesar de ser o seu conceito A aqui, ela não é a mais econômica, hoje tem muito melhores, inclusive aqui, pelas características, eu posso dizer que é uma geladeira um pouquinho mais velha, e o valor final dela, de custo, é R$ 46,00. Mas é um produto que a gente está usando constantemente. A gente não tira a geladeira da tomada, não sei para fazer descongelar ela, mas é muito pontual. Fora isso, fica o dia todo na geladeira, na tomada. O gasto do chuveiro é muito maior, mas é pontual. A gente liga, toma um banho, desliga. Ferro a mesma coisa, a gente passa roupa uma vez na semana, desliga, não vai usar mais. Mas é para vocês verem como que vocês podem fazer esse cálculo. Só pegar esse etiquetinho aqui e ver quantos quilowatts ela gasta ao mês e fazer o cálculo do valor do quilowatts no seu estado, na sua localidade. Só lembrando, pessoal, não significa que ela vai sempre vai vir sempre R$ 46,72 da geladeira. Tá? Com o passar do tempo, a geladeira ela tende a gastar mais. Então, por exemplo, a borracha das laterais da porta começa a desgastar e ela não consegue gelar tão bem, então ela vai querer gastar mais. Tudo isso pode influenciar no preço final da minha conta, tá bom? E agora, vamos falar então da nossa conta de água. Tá? Em Maringá e em várias cidades aqui do Paraná, a responsável por esse serviço é a Sanepar. Tá? A Sanepar que fica ali perto da escola, inclusive, ali na Pedro Táxi, Rochapão, maluco, Pedro Táxi, tá? E ela é responsável pela distribuição de água em várias cidades aqui, tá? Eu moro em Sarandi, aqui nós temos uma outra empresa, que é a Águas de Sarandi. Mas, de modo geral, a grande maioria é a Sanepar. Teoricamente, gente, muitas aspas aí, a água ela é gratuita, tá? A gente paga pelo quê? Pelo tratamento da água e pela distribuição. Tá? Essa água ela é captada dos rios. Tem que fazer um tratamento para torná-la potável. Tem que levar ela até na sua casa. Então a gente paga por esse tratamento da água e para ela chegar até na sua casa. Tá? A gente paga pelo custo de manutenção da rede de água, por exemplo, de transmissão. Tá bom? Teoricamente, no final a gente acaba pagando um pouco pela água. Tá? Mas pela nossa Constituição, a água deveria ser gratuita, mas a gente paga então tratamento e transmissão da água. Existem tarifas mínimas, tá? Que é o seguinte, olha, se você consome até tanto, você vai pagar um valor X. Mais do que isso, você vai estar sujeito a outras tarifas, tá? De modo geral, gente, o cálculo da água é feito por metros cúbicos de água. O que é metros cúbicos? Metros quadrados é altura e largura, tá? Metros cúbicos é altura, largura e profundidade. Então a gente faz uma caixinha, um cubo de 1 metro. A gente vai ter 1 metro cúbico ali. Vamos encher de água, a gente vai ter o volume de 1 metro cúbico. Então ali é um valor de água. O cálculo é feito a partir do metro cúbico, não é litros, metro cúbico. Tá? E a partir daí, quanto mais você usar,
Quanto mais água passar na sua rede, ou seja, for distribuída para você, maior vai ser o seu gasto de água. Tá? E o esgoto também é calculado dessa forma, porém é da água que sai. Como assim, professor, da água que sai? A água que sai no ralo, a água que sai da privada, toda essa água que acaba saindo e é coletada pela rede de esgoto, a gente acaba pagando. Tá? A gente paga porque essa água ela vai ser coletada, esse esgoto vai ser coletado, vai ser tratado e vai ser depositado de novo na natureza. Então, diferente de uma fossa, que vai ficar aquela coisa acumulada lá, na rede de esgoto não. Essa água ela será tratada. Tá? Como eu acabei de falar para vocês, eu moro em Sarandi e até pouco tempo atrás a gente não tinha esgoto. Pelo menos aqui onde eu moro não tinha esgoto. Há pouco tempo passou a ter. Inclusive durante a quarentena. Eu gravava aula aqui com maquinário fazendo barulho. Tá? Mas agora a gente tem esgoto. Aumenta o valor da fatura. Tá? Então a gente pagava em torno de R$21 de água. Dobrou. Foi para quase 50, porque agora nós temos a tarifa de esgoto. Em Maringá eu sei que é um pouco mais caro. Tá? Não sei o valor de cada um, mas as pessoas que eu conheço e fui procurar para verificar o preço, é em torno de R$70 a R$80. Água e esgoto junto. Tá bom? Então, é assim que a gente faz o cálculo da nossa energia elétrica e da nossa água. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima aula.